momento agora. Professora? Oi, gente, bom dia. Eu estou conversando com uma aluna aqui, resolvendo umas coisinhas, enquanto o pessoal está entrando, tá? Por isso que eu tô no mudo. Ah, tranquilo, professora, desculpa. Nada, imagina.
Oi, bom dia. Bom dia, professora. Como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus. E vocês? Bem também. Eu tô. Professora, eu não posso deixar o microfone aberto, que tem uma criança batucando na varanda ali na frente, aí, perturbando. Oi? Tem uma criança que pegou uma vassoura e tá batendo no vidro aqui na frente, por algum motivo. Fazer mal barulhão. Sério? Ah, isso agora foi o microfone caindo, vocês me desculpem. Hoje eu tô com vocês online, mas quando eu tô de casa é engraçado, né? Porque eu começo a dar aula, aí começa o carro do pão de queijo, o carro das delícias que vende pão, aí é o carro do camarão, tudo resolve passar na hora que a gente está dando aula, ou então assistindo aula, né? Quando eu estou assistindo aula também. Eu estou dando uma olhada aqui na chamada. Você está no grupo da turma, Felipe? Sim, professora. Faz um favor para mim, diz que eu estou dando bom dia e Ah, tá bom. estou sentindo falta do pessoal na minha aula. Como vocês costumam dizer, uma cabeçada que está faltando. Diz que eu estou triste, deprimida, porque não basta estar sozinha na sala de aula hoje, o povo ainda não também fugiu da aula no online, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu estava ontem preparando a aula de hoje, e aí estava procurando um texto sobre as práticas do cristianismo. Porque a gente tinha falado, né, sobre a questão das práticas e tal. E aí ontem, enquanto eu estava pesquisando, eu achei uma coluna do jornal A Folha, né, que é da Folha de São Paulo. Só um minuto. Vou deixar aqui, tá? Tá como é? O Bruno fala muito alto, gente. A voz dele está ecoando, eu estou sozinha, a voz dele está ecoando aqui dentro da sala, vindo pela janela. Depois eu vou lá brigar com ele. E aí eu achei um texto da Folha de São Paulo, muito interessante, sobre o cristianismo, né? A doutrina do cristianismo, e ele faz algumas abordagens com relação a essa prática. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler este texto e conforme eu for lendo este texto, eu vou inserindo algumas questões que são da prática do cristianismo. Enquanto a gente estiver online, vai ser interessante que eu consiga compartilhar vídeo e imagem diretamente com todo mundo, né? E depois, quando estiver em sala, aí o pessoal que está na sala vê aqui na minha tela e quem estiver em casa, a gente compartilha a tela, tá bom? Então, vamos lá.
O cristianismo é uma das chamadas grandes religiões. Tem aproximadamente 1,9 bilhão de seguidores em todo o mundo, incluindo católicos, ortodoxos e protestantes. Então, são as três principais denominações dentro do cristianismo. E entre os protestantes, a gente tem algumas outras denominações, né? Os anglicanos, os presbiterianos, os metodistas, a Assembleia de Deus. Tem algumas denominações dentro dessa raiz do protestantismo, que a gente vai ver mais para frente quando é que começou essa abertura, né, de denominações cristãs. Cristianismo vem da palavra Cristo, que significa Messias, pessoa consagrada, ungida, do hebraico, Marshi. Desculpa se eu não li certo, né? Não falo hebraico. O Salvador. Foi traduzida para o grego como Christus e para o latim como Christus. A doutrina do cristianismo baseia-se na crença que todo ser humano é eterno, a exemplo de Cristo, que ressuscitou após sua morte. A fé cristã ensina que a vida presente é uma caminhada e que a morte é uma passagem para a vida eterna. E feliz para todos os que o seguirem em ensinamento de Cristo, baseados na fraternidade e no amor. Então, aqui, primeiro ponto que eu gostaria de colocar é essa questão da vida eterna. Eu vou escrever aqui. A escatologia é o estudo do que acontece de uma forma muito sutil, que eu vou explicar, é o estudo do que acontece com o nosso corpo e também a nossa alma numa vida depois da nossa vida terrena, depois da nossa vida terrestre. Muitas religiões, né, e cada religião tem o seu ponto central com relação a essa vida após a morte, tá? E dentro da Igreja Católica e dentro da vertente protestante da Igreja, existem alguns pontos que são divergentes com relação a essa vida após a morte. Então, o que se chama de juízo final e eu acho que está na tela, peraí, português. Deixa eu ver se agora foi. Foi. O que se chama de juízo final, para os católicos, é chamado de parousia, que é a volta de Jesus Cristo, aonde será feito o julgamento final. Isso aqui na Igreja Católica, no catolicismo. Ok? Para os católicos, enquanto aguarda o juízo final, as almas estão no purgatório.
lugar onde as almas aguardam pela parousia. E, segundo ainda a Igreja Católica, na parousia, Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. O inferno existe na doutrina católica. E do inferno não tem salvação. Então, quem morreu em pecado mortal, sem ter se confessado ou se arrependido verdadeiramente dos seus pecados, já está automaticamente no inferno, da onde não existe salvação. Quem está no purgatório já está salvo, segundo a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguma dúvida até aí? Vocês estão aí? Sim, professora, não tenho dúvida não. Dá para entender direitinho. O pessoal tá ouvindo bem em casa? Diogo, João Marcos, João Gabriel, Maria Florzinha. Maria Flor nunca mais me deu um oi. Nunca mais me mandou um coraçãozinho. João Marcos, tudo bem? Se vocês assim quiserem fazer uma pergunta enquanto eu estou falando, se vocês estiverem quiserem falar alguma coisa, como funciona na religião de vocês, se tem alguma coisa que vocês não concordam, eu gostaria que vocês falassem, tá bom? Deixa eu esperar o Ricardo chegar aqui. Bom dia, Ricardo. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? Sim, professor. Bom, para mim tá tranquilo. Então, vamos lá. Os ensinamentos estão contidos... Ih, gente, desliguei o computador aqui. Peraí, só um minuto. Os ensinamentos estão contidos na Bíblia, dividida entre Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, trata da lei judaica, da Torá. Começa com relatos da criação e todo permeado pela promessa de Deus revelado a Abraão, a Moisés e aos profetas. Enviaria à terra seu próprio filho como Messias, o Salvador. Eu esqueci de falar uma coisa aqui. Segundo a doutrina protestante, as almas ficam em repouso, aguardando, e esse repouso, eles chamam algumas denominações
chamam de dormição. Até que Jesus volte para o julgamento final. Então, a diferença, tá, desse julgamento final é que, para os católicos, as almas estão no purgatório, aguardando a parousia, a vinda, e já estão salvos. Então, no purgatório, o que é purgar? Purgar é botar para fora o pus, aquilo que não está bom, a inflamação, as toxinas, né? Então, no purgatório, as almas, elas estão passando por um processo de purificação, de acordo com os pecados que foram cometidos em vida. Eu tive uma professora de teologia, professora Maria Alice Bacher, que ela dá uma explicação muito interessante para a gente, muito simples, né, com relação a essa purificação no purgatório. Ela dizia que no purgatório a gente vai tomar soro, que é o soro da purificação. Então, que dependendo da vida que todo mundo vai precisar tomar o soro. Dependendo da vida que você teve aqui, você vai tomar 5 ml de soro. Mas dependendo da vida que você teve aqui, e se arrependeu, pode ter gente que vai ficar aí com 10, 15, 20 mil litros de soro, trabalhando a sua purificação até a parousia, né? A vinda de Cristo. Então, essa dá para a gente, assim, uma reflexão interessante de o quanto você tem que se importar realmente em viver plenamente esta vida aqui. Tem muita gente que vive a religião pensando em como ela precisa ser boa aqui para conquistar um lugar no reino dos céus. E, às vezes, o foco é tanto o reino dos céus que ela deixa de viver a sua própria vida e viver bem a sua vida, né? Só que um dos ensinamentos cristãos também é que a fé ela se torna falha e pouca sem obras, né? A fé sem obras não é nada. E que obras são essas? É aquilo que a gente realmente constrói para as pessoas. A forma como a gente vive, a forma como a gente descentraliza essa necessidade de poder, de mandar, de ser, né? E valoriza o estar com as pessoas, o estar de bem com a vida, o poder promover a cultura da paz, né? O quanto é bom você viver uma vida que seja leve, uma vida sem mentira, uma vida onde você não maltrata as pessoas, uma vida onde você sabe que as coisas estão acontecendo de harmonia, porque você tenta ser uma pessoa mais leve, né? É claro que a gente tem as nossas preocupações no nosso dia a dia, a gente tem os problemas do nosso dia a dia, mas é aquela coisa assim do viver sem arrumar mais problema, né? E como é que faz isso? Não mentindo, não se corrompendo, né? Não julgando. Como a gente fica pesado quando a gente julga os outros, né? E por aí vai. Então, continuando aqui,
No Antigo Testamento, que trata da lei judaica ou da Torá, esses 5 primeiros livros nós chamamos de Pentateuco. Então, na Bíblia cristã, nós temos o livro da Torá, que trata da lei judaica, aonde nós temos o Pentateuco. Então, né, começa com o relato da criação e tal, coisas que a gente já tinha falado. No Novo Testamento, o Novo Testamento contém os ensinamentos de Cristo, escritos por seus seguidores. Os principais são os 4 evangelhos. Mensagem, boa nova, né? Então, o que significa a palavra evangelho? Significa mensagem, boa nova, que são 4 versões, mais ou menos semelhantes da vida de Cristo, escrita pelos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João. Também inclui os Atos dos Apóstolos, cartas e ensinamentos que foram passados de boca em boca no início da era cristã, com destaque para os textos de São Paulo. E o Apocalipse, que é de João, texto até hoje polêmico que narra basicamente como seria o fim do mundo. Não é bem isso, não. No Apocalipse, João, ele faz uma espécie de protesto de como Roma domina o mundo e como a igreja, aqui não estou falando ainda de igreja católica, tá? Mas a igreja, aquilo que está se formando enquanto instituição, e como a igreja, ela vai entre aspas, vencer essa dominação política e social. Tudo bem até aí, gente? Bem, vamos lá. O nascimento do cristianismo se confunde com a história do Império Romano. Eu estou mudando tudo aqui. Não que esteja errado. Cada autor, ele tem quase que, entre aspas, uma licença poética de escrever, por exemplo, cristianismo com letra minúscula. Então, eu coloquei na íntegra o texto como ele foi publicado. Eu, particularmente, acho que cristianismo, Império Romano, judaísmo, tudo isso tinha que vir com letra maiúscula por uma questão de respeito, principalmente por se tratar de contextos históricos e de nomes de religião, que são nomes próprios. E na língua portuguesa, os nomes próprios começam com letra maiúscula. Então, assim, eu
particularmente, ao ler um texto, ao escrever sempre, mas ao ler um texto, eu gosto sempre que os nomes estejam escritos com letra maiúscula. Eu acho que isso é uma forma, inclusive, de valorizar, né, a religião. Então, vamos lá. O nascimento do cristianismo se confunde com a história do Império Romano e com a história do povo judeu, na sua origem. O cristianismo foi apontado como uma seita surgida do judaísmo. A nossa aula vai até 55, Felipe? Toda vez eu pergunto a mesma coisa, né? Cadê o Felipe? Caiu? João Marcos. Oi, professor. Nossa aula vai até 55, não é isso? Isso. Ah, tá. Eu tenho 5 minutinhos, então. Obrigada. Imaginem assim. Você tem uma religião que ela é milenar, tá? Se nós estamos hoje com 2021 anos do nascimento de Cristo, né, uma data contextualizada, mas a 2021, e os judeus, eles já estão no ano 5.500 e alguma coisa, o judaísmo, quando Jesus nasce, já tinha para lá de 3.000 anos, né? Fazendo uma conta muito superficial. Ou seja, os judeus já estão há mais de 3.000 anos esperando pelo seu Messias. Eles já estão há mais de 3.000 anos esperando pelo seu Salvador. E aí, eles acham que esse Salvador, esse Messias, ele seria um rei, ele seria um príncipe muito importante, seria um homem enorme, talvez muito bonito na sua aparência, rico, né? E aí, quem é que aparece? Um homem que, segundo as novas pesquisas, né, que falam como eram aquelas pessoas na época de Jesus na Palestina, que não é essa imagem que a gente tem de Jesus loiro de olhos azuis, porque isso é um contexto que vem da arte. Como eram os europeus? Loiros de olhos azuis, em sua maioria. Como é que eu vou pintar Jesus? A minha imagem e semelhança, porque está escrito na Bíblia, então é claro que eu vou pintar Jesus louro de olhos azuis. Mas, se ele nasceu na Palestina, é quase que óbvio que ele vai ter traços muito parecidos com os europeus, com os palestinos do que com os europeus. Concordam ou não concordam? E aí, de repente, aparece esse homem que não é rico, filho de um carpinteiro, com uma mãe que já morreu e uma mãe que é viúva. Um cara pobre, que só carrega a própria túnica que tem no corpo e as sandálias que tem no pé e um cajado. Peraí, isso não é figura de um salvador. E depois que esse homem morre, e dizem
que ressuscita e sobe aos céus, um bando de gente doida continua acreditando nele e passando por cima, né, das leis da Torá. Não, esse povo aí é doido, isso não é uma religião, isso aí é uma seita. Então, os judeus lá no início não estavam errados, não. Eles estavam, era muito desconfiados. Eles vão saber que eles estão errados depois. Bem, na próxima aula a gente vai continuar por aqui. Foi bom, foi muito ruim. Eu queria o feedback de vocês. Foi muito chato. Bem, já que ninguém respondeu nada, Chato não foi, só foi uma aula normal mesmo. uma aula normal? Como assim uma aula normal? Ah, o de sempre. Não foi chato. Vamos dizer que foi pouco dinâmica. É, mais ou menos isso. Quando os alunos participam, a gente fica mais solto, né? Porque tem essa questão aqui, estou sozinha na sala, ninguém abre a câmera, ninguém, só você falar comigo, o Felipe que estava aqui, que caiu, ninguém fala nada, e aí é meio chato, né? Mas vamos ver se o pessoal participando numa próxima aula fica um pouquinho mais dinâmico, tá bom? Vou tentar. Ok. Obrigada a todos. Tchauzinho.